Olá, graduado em Direito, o convidado de hoje do programa Retrato é o deputado estadual Rubens Pereira Júnior, que já está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Filho de ex-deputado e da atual prefeita da cidade de Matões, o deputado se destaca como um dos mais jovens no parlamento estadual e também por sua liderança no bloco de oposição ao governo do estado. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Deputado, esse programa é um programa que busca saber um pouco mais da trajetória dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Como é que foi a sua infância? Que tipo de experiências, naquela época, já apontavam para um senso crítico e uma participação social? Olha, eu fui criado para poder finalmente entrar na política. Minha família é uma família de políticos tradicionais da cidade de Matões. Meu avô Lula foi prefeito, meu pai foi prefeito, minha mãe é prefeita. Meu pai foi deputado de 2 mandatos, com um especial destaque para quando ele presidiu a CPI do crime organizado em 99 aqui na Assembleia, período que 2 outros deputados foram cassados pela própria CPI, depois pelo plenário, a partir das investigações da CPI. Então eu fui preparando-me para este momento. É por isso que eu estudei em escola particular e estudei em escola pública. É por isso que eu fui atendido em hospital particular, mas fui atendido em hospital público. É por isso que eu morei na cidade. É por isso que eu morei no interior do estado. Tudo para poder me preparar para finalmente assumir a política não apenas da nossa família, mas do nosso grupo político. Por isso que eu resolvi também entrar no curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão, apesar de muito cedo, muito precoce, mas sempre com esse objetivo de me preparar para um dia representar o povo do nosso estado. Graças a Deus e ao povo do nosso estado, por 2 vezes já tivemos essa honra de ser deputado estadual no Maranhão. Isso, de alguma forma, pesou para você em algum momento? A responsabilidade era excedida, havia uma certa cobrança por justamente ter uma trajetória familiar de política consolidada? Havia cobrança permanente, mas, por outro lado, sempre foi extremamente prazeroso, por fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha. Eu não conseguiria hoje estar em casa dormindo, ainda que eu estivesse numa situação pessoal, financeira, familiar melhor, uma vida mais sossegada, eu não conseguiria dormir tranquilo sabendo que temos tantas injustiças no nosso estado. Então, o objetivo sempre foi poder, de fato, ser um representante do povo do nosso estado. Por isso que eu me preparei, me capacitei para esse momento. Então, apesar de todas as cobranças, isso sempre foi extremamente prazeroso. Eu com 5, 6, 7, 8 anos de idade, já acompanhava meus pais na atividade política, cresci nesse meio, em reuniões com os vereadores, com secretários, com deputados. Sempre que meu pai, como prefeito, participava de qualquer solenidade no governo do estado, eu estava acompanhando. Minha formação acadêmica também foi justamente voltado para me preparar para a política. Foi assim na minha monografia de conclusão do curso, na minha monografia de conclusão da pós-graduação. O objetivo sempre foi poder um dia representar o povo do nosso estado, que graças a Deus, insisto, isso vem dando certo. Agora, existem sempre aqueles momentos em que você tem um insight, você acaba percebendo a verdadeira vocação. Nessa trajetória estudantil ainda, você percebeu isso em sala de aula? Os próprios colegas viam você como líder de turma, por exemplo? Isso vem antes ainda desse período de colégio. Me lembro de uma passagem, isso está gravado em vídeo em casa, arquivado, para justamente a gente poder mostrar quando for o caso. Uma passagem eu com 4 anos de idade sendo entrevistado pela minha mãe. Ela perguntava: Júnior, o que você gosta de fazer? Qual desenho que você gosta de assistir? Lá pelas tantas ela resolve perguntar: o que você quer ser quando crescer? E eu tinha 4 anos de idade, morava em Roraima, não morava nem no Maranhão nessa época. O papai tinha ido lá atrás de um garimpo ou coisa parecida, como milhares de maranhenses que têm que sair do Maranhão atrás de uma oportunidade. E lá eu olhei para cima e quando eu baixei eu disse: eu quero ser deputado. E eu não sabia que aquilo na verdade era uma profecia, que dito aos 4 anos de idade, parecendo uma brincadeira, iria se confirmar logo depois. Hoje eu faria um adendo: eu quero ser deputado, mas eu não queria ser deputado de oposição porque sofre bastante. Isso é uma coisa curiosa porque eu fico imaginando que tipo de brinquedos você tinha nessa época. Brincava com tudo, tentava jogar bola apesar de ser muito ruim. Gostava de brincar com muita gente, adorava fazer os campeonatos. Quanto mais gente tivesse envolvido, melhor ainda. Mas sempre gostei muito de talento, sempre gostei de brincadeiras comuns de toda criança. Correr, esconde-esconde,
brincadeira de jogos, todos os tipos de jogos, inclusive eletrônicos. Então, uma infância bem divertida, casando tanto essa infância urbana em São Luís, quando eu retornei aos 10 anos de idade, como também aquela infância no interior, a infância que podia ir banhar num açude, que podia soltar pipa despreocupado, que podia subir num pé de fruta para comer a fruta ali mesmo. Então, esse casamento da vida urbana e da vida na zona rural, para mim, é que me ajudou muito na minha formação. Então, ainda que quando eu vim estudar, retornei para vir estudar em São Luís com 10 anos de idade, ainda assim, eu mantive todos os meus laços no interior do estado, em Matões, e esse casamento é que me aperfeiçoou ainda mais, inclusive na minha formação política e na minha formação social. Já na universidade, qual que era o seu perfil? O senhor chegou a integrar o DCE, por exemplo? Não cheguei. Na universidade, de fato, fiquei distante do movimento estudantil. É uma falha que eu cometi, que depois tentei compensar de algumas formas. Até aquele momento, o objetivo era me formar e estar preparado ou para fazer o concurso ou para efetivamente entrar na vida política. Eu consegui conciliar os dois. E assim, tudo para mim muito cedo. Eu entrei na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Direito, aos 16 anos. Era o mais jovem da minha sala. Já havia terminado o ensino muito cedo, 1 ano adiantado. A professora lá em Roraima ainda tentou me adiantar mais 1 ano, porque eu estava na 2ª série, eu já sabia praticamente tudo que estavam por ser dado na 3ª. Então, foi tudo muito precoce. Consegui me formar com 22 anos, a formatura foi num sábado, no domingo anterior havia sido a eleição. Então, foi uma semana extremamente intensa. E consegui casar os dois. Então, ao me formar, já estava eleito deputado estadual e já tinha sido aprovado, por exemplo, num concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça do nosso estado. Então, isso me deixa extremamente orgulhoso, porque não cheguei na Assembleia sendo apenas mais um, mas cheguei estando devidamente preparado da forma que eu havia planejado desde o início. Essa precocidade, em algum momento, atrapalhou ou fez com que você sofresse preconceito, por exemplo, já que aqui no parlamento também é um dos deputados mais jovens. E ainda assim, alguns acabam criticando que isso poderia gerar uma certa inexperiência. Aconteceu isso na sua carreira? Olha, na eleição me ajudou. Ser jovem me ajudou durante a campanha, me ajudou durante a eleição. E eu percebia isso, que esse sentimento de renovação e de mudança pulsava muito forte no estado do Maranhão. Então, pelo contrário, na campanha, o fato de ser jovem ajudou mais do que atrapalhou. No mandato, logo na primeira semana, eu percebi que a idade pouco importava na Assembleia. Se possível, qualquer outro deputado ia tentar te atropelar, porque essa é uma realidade do parlamento. Então, aqui eu quis me impor não pela juventude, de ser o deputado mais jovem do Maranhão ou de ser o segundo mais jovem do Brasil. Mas aqui eu tentei me impor justamente pelas minhas características pessoais, tanto da minha formação quanto da minha própria peculiaridade, ser calmo, ser ponderado, não criar muita confusão, não arrumar muita briga, não tenho nenhuma inimizade na Assembleia. Então, com esse jeito quieto, a gente foi conquistando nosso espaço e fomos avançando. Me orgulho muito mais de ter sido presidente da CCJ no meu primeiro mandato, aos 23 anos, do que ter sido o segundo deputado mais jovem do Brasil. Porque do mais jovem, qualquer outra pessoa poderia ter sido. Já presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o mais jovem do Brasil inteiro, aí já vem junto, no pacote, tanto a responsabilidade de ter sido escolhido pelos pares na Assembleia, como também pelo desafio da área que estamos atuando, fazendo controle de constitucionalidade preventivo no Estado. Então, a juventude me ajudou na campanha e que, quando eu percebi que seria um empecilho na Assembleia, eu usei a capacidade, eu usei a minha preparação justamente para poder contrapô-la. Toda essa preparação e capacidade intelectual, ela puxa muito para a questão da racionalidade e da própria história de vida do parlamentar. Mas as emoções são fundamentais, especialmente no palanque. Qual foi o momento em que você esteve no palanque e recebeu a resposta que todo político acaba recebendo, de que a sua candidatura não só era viável, mas de que o povo entendeu a sua mensagem? Olha, então, eu estreiei no palanque antes de ser candidato. Sempre que eu podia, eu estava nos atos políticos acompanhando minha família, participava, discursava, sempre tremendo muito a perna. Eu lembro dos meus 2 primeiros discursos, um na cidade de Pedro Rosário e outro no povoado Socorro, em Governador Eugênio Barros, onde eu errei praticamente tudo que eu ia falar. Quantas mil pessoas? Tinha 2, 3 mil pessoas em cada uma delas. É um dos primeiros discursos? Nos primeiros discursos com 14, 15, 16 anos. Mas eu sabia que aquilo era um aprendizado, sabia que era um processo de formação, nunca tive medo de falar. Então, eu sempre fiz questão de imaginar que eu estava conversando. Como estou conversando contigo, converso
num palanque com 5, 10, 15 mil pessoas, não vejo muita diferença. O objetivo é sempre falar a verdade, sempre falar aquilo que sente, sempre falar do coração, e isso facilita muito quando a gente faz isso tudo com paixão. Tem dia que a gente vai bem, tem dia que a gente vai mal, é um eterno aprendizado. Falando em coração, já na primeira eleição, como é que estava o coração minutos antes do resultado? Olha, a primeira eleição foi uma eleição diferenciada. Meu pai era candidato a deputado estadual, eu também era, nós dois havíamos registrado as candidaturas juntas. E quando houve uma mudança de jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral, que nós percebemos que ele poderia não ser candidato, apesar de ter sido aprovada a sua candidatura por 6 votos a 1 no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ele achou por bem desistir da candidatura e dessa forma nós seguimos na nossa candidatura. Nós tínhamos o apoio de 10 prefeitos na época e todos os 10 prefeitos encamparam a tese do nosso apoio, tinha mais de 50 vereadores e foi uma campanha curtíssima, uma campanha de 25, 30 dias, mas ainda assim a aceitação muito boa. Então, como era um grupo político muito forte que havia sido mantido, que havia sido iniciado o trabalho por ele e que, a partir de então, eu seria o representante, ainda que o grupo fosse liderado por ele, foi uma eleição que deu bastante tranquilidade. Já na reeleição, numa situação completamente adversa, onde de 11 prefeitos que nós tínhamos, quando nós ficamos na oposição, a governadora Rosiana tomou 10, dos 11 prefeitos que nós tínhamos, o governo tomou 10, só ficou uma, que era minha mãe, ela não podia tomar, porque era minha mãe, a prefeita, e aí já foi uma eleição bem mais difícil. Dos 30 mil votos que eu tive na última eleição, 30.301, eu não conhecia 10 mil votos dos votos que votaram em mim. Foram votos que eu conheci no ano da eleição. Votos esses que eu fiz amizade e que me mantive, tanto nos municípios quanto também com as lideranças que nos apoiaram. Mas essa sim foi uma eleição bem mais difícil, mas hoje eu tenho orgulho de dizer que eu superei a batalha eleitoral, tanto no governo, que é bem mais fácil, quanto na oposição. Na passada, durante 95% da apuração, eu estava fora do rol dos eleitos, estava disputando a vaga com o deputado Otelino. E uma passagem marcante que eu me lembro foi a quantidade de ligações que eu recebi quando eu estava fora da eleição. As pessoas me ligavam e diziam, olha, nós estamos na torcida, vai dar tudo certo, confia em Deus, ainda falta abrir as urnas de tais e tais cidades, e assim se confirmou. Quando totalizou a votação, nós fomos eleitos, ainda que pelo bloco parlamentar de oposição, com uma diferença de 600 votos, mas essa sim foi muito mais suada, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. 30 mil pessoas, 30.301, se a gente for parar agora para lembrar do nome de 1.000 pessoas, a gente começa a repetir antes de chegar em 100. Então, você ser depositário da esperança, você receber um cheque em branco, do que as pessoas querem que você faça no mandato. Eu não estou falando de cheque de dinheiro, estou falando da transferência de responsabilidade. As pessoas confiam que aqui na Assembleia você vai tomar as melhores decisões por ela. É algo extremamente grave, sério, importante, e eu tenho real noção disso. E é nisso que eu tento me lembrar toda vez que nós vamos fazer alguma votação importante na Assembleia. O que significa ser líder de um bloco de oposição e qual é a sua avaliação desse grupo até o momento aqui no Parlamento Estadual? Olha, foi com muito carinho que eu recebi a notícia de que havia sido escolhido pelos meus companheiros deputados de oposição para liderar o bloco. Primeiro, na formação do bloco, lá atrás, eu era vice-líder do governo Jackson Lago. Quando o Jackson foi cassado, a maioria dos deputados resolveu apoiar a governadora Rosiana. No dia seguinte à sua posse, nós nos mantivemos com o nosso posicionamento, nos mantivemos na oposição. Eu nunca, em um único dia de mandato, dei apoio ou sustentação ao governo da governadora Rosiana Sarney na Assembleia e me mantive na oposição ainda no primeiro mandato, após a cassação do governador Jackson Lago. Assim permanecemos agora no segundo mandato, sendo vice-líder do deputado Marcelo Tavares. E finalmente agora assumimos a liderança. É um trabalho árduo, difícil, mas que nós conseguimos executá-lo a partir de algumas premissas indispensáveis. Primeiro, está próximo do povo. A gente tem que saber o que o povo está falando, o que o povo está querendo, o que o povo está reclamando. Segundo, muito estudo e muita pesquisa, muito trabalho. O trabalho da liderança é um trabalho dobrado. É um trabalho solitário, inclusive, algumas vezes. Então, acompanhar a Diário Oficial, acompanhar publicações, denunciar, apesar de todas as intimidações e ameaças. E o terceiro ponto principal é a sustentação que nós temos dos nossos colegas. Nossos colegas deputados nunca nos faltou
nunca nos faltaram em um único momento. Então, em todas as batalhas que eu entrei na Assembleia, eu sempre tive a certeza que o bloco estaria unido. Essa é uma premissa do nosso bloco parlamentar de oposição. Quando a gente vota junto, a gente vota unido. E fiquei ainda mais satisfeito agora que o bloco parlamentar cresceu. Nós éramos 5 deputados e agora nós aumentamos para 7. Então, um aumento de 40% dos deputados estaduais. Foi o maior aumento dos blocos aqui na Assembleia. Mas eu lembro uma frase de um político tradicional, que ele diz que sapato branco e oposição só é bonito no pé dos outros. Quando vai passando alguém com sapato branco, você diz, olha que sapato bonito, estou doido para usar. Quando você compra, a primeira vez que você vai na rua, suja o pé todinho. Então, todo mundo diz, o discurso da oposição é bem mais difícil, é bem mais fácil, perdão, é bem mais tranquilo, é mais bonito. Mas eu, pessoalmente, preferia vencer a eleição do ano que vem e voltar a ser da base governista, porque nós teríamos mais condições de fazer. No parlamento, às vezes, a gente se perde, porque aqui a gente parla muito, a gente fala muito, mas, infelizmente, o nosso poder de concretude é muito pequeno. Então, aqui nós mudamos pouco a vida das pessoas. E esse é o fim principal da política. Mudar a vida das pessoas, mudar a vida dos maranhenses, melhorar a vida dos maranhenses. Esse é o nosso desafio que vem casado com o projeto eleitoral do ano que vem. Isso me lembra os discursos de cientistas sociais que avaliam, claro, a dialética social, que é cheia de contradições. Então, no discurso da oposição, ainda no período do PT, antes de assumir o governo, era um discurso bastante forte, bastante duro. E após se tornar a situação, houve certos rompimentos e alguns escândalos, inclusive do Mensalão. No Maranhão, o PT acabou se dividindo também. E quer dizer, essa dialética acaba dando um grau de responsabilidade ainda maior para a oposição atual, né? Isso, porque a oposição tem que passar por um processo de reinvenção permanente. Então nós temos que aprender com os erros dos outros, porque nós já vamos ter os nossos próprios erros. Então nós sabemos que o que nós falamos aqui não pode ser discurso, não pode ser apenas retórica, não pode ser algo da boca para fora. E tudo que nós falamos aqui é compromisso. Compromisso de que se amanhã nós formos governos, nós faremos aquilo que a gente está falando. O povo está cansado justamente dessa má política, da política baixa, da política pequena. A política que, infelizmente, fala o que bem entende quando está na oposição e faz tudo diferente do que é governo. Nós temos que aprender. O que o Lula dizia do Fernando Henrique? Esqueça tudo que ele escreveu. E o que falam do Lula? Esqueçam tudo que ele disse. Então nós temos que ir além disso. O que nós estamos falando são compromissos para serem feitos e executados quando nós tivermos a oportunidade de comandar o nosso Estado. Algo, por exemplo, criticar o corte no orçamento da segurança. Nós, se amanhã formos governo, nós não podemos cortar o orçamento da segurança. Isso eu acho que é a vontade de qualquer pessoa do Maranhão. Garantir investimento na segurança, na agricultura, no turismo, na educação, na CAEMA. Então, o que nós estamos falando, efetivamente, é para ser cumprido após a eleição. O que o povo está cansado é que durante a campanha é um discurso, depois que passa, mudam-se as pessoas, mudam-se as práticas. E é isso que nós combatemos, independente de estar no governo ou na oposição. Está falando em mudança de pessoas. Recentemente o Brasil passou por um episódio marcante, inclusive outros países avaliaram o Brasil dizendo que o gigante despertou. A população foi para as ruas, eminentemente jovens, e falamos aqui durante todo o programa sobre o seu perfil de jovem no Parlamento Estadual. O brasileiro está mudando, está acordando mesmo o gigante? Sim, está mudando, ainda que a passos de formiga. Mas é um processo irreversível. Quem não perceber que a mudança está chegando vai ser atropelado pelo processo. Porque é inevitável. Isso já aconteceu em todos os países árabes, isso já aconteceu na maior parte dos estados do Brasil e isso finalmente, fatalmente, irá acontecer também no estado do Maranhão. Mas o que nós queremos é garantir que isso não seja um movimento ocasional, que esse movimento tenha se encerrado em junho de 2013. O que nós temos que garantir é que isso seja de forma permanente, porque o gigante acordou, especialmente aqueles que estão na frente do computador, na frente da internet. Mas nós temos também que reconhecer que muitos brasileiros nunca dormiram. Pelo contrário, muitos brasileiros deram suas vidas nas lutas contra as ditaduras, nas lutas contra as opressões, nas lutas para garantir as liberdades. Então é importante que nós garantemos que o povo fique acordado, mas também nós não podemos esquecer daqueles que nunca pararam de lutar um só instante. Deputado, a essa altura do campeonato aqui no Parlamento, como é que está dividido o seu tempo? Ainda há espaço para o exercício profissional de direito? Sim, tem que haver espaço, porque eu não posso ser um político profissional, não posso ser político em tempo integral. Política, eu estou na política, eu estou deputado estadual. Como eu havia dito, eu fui aprovado num concurso para o Tribunal de Justiça, cargo de analista. Eu pedi exoneração desse cargo para poder resgatar minha inscrição na OAB. Então, hoje eu sou advogado, tenho um escritório montado, trabalho
tento variar os turnos para tanto dar conta aqui da atividade legislativa como também da atividade profissional. Amanhã eu posso deixar de ser político, o povo pode me reprovar nas urnas ou por qualquer outro motivo. Então, minha profissão, eu sou advogado por profissão. Na política, eu estou na política enquanto o povo assim entender que nós estamos ajudando. Continuo estudando, continuo me qualificando, sou pós-graduado em Direito Constitucional, agora mesmo estou fazendo um curso de extensão de prática forense civil, por entender que isso tudo, inclusive, ajuda no mandato. Então, por que eu fui fazer minha especialização em Direito Constitucional? Porque era o que mais me ajudava no dia a dia do processo legislativo. Era o que mais me ajudava na Comissão de Constituição e Justiça, era o que mais me ajudava no efetivo desempenho do nosso mandato parlamentar. Então, isso é algo que eu não vou deixar nunca de lado. Eu tenho que caminhar lado a lado, direito e política. Acho que um ajuda o outro mais do que atrapalha. Falando em direito constitucional, ainda está em debate no Congresso Nacional a reforma política, né? Quais são os pontos que o senhor considera fundamentais para que sejam aprovados nesse projeto de reforma política? Olha, o ponto fundamental é que tem que reformar. Não se sabe o quê, mas tem que mudar. O povo foi às ruas reclamar de todos os políticos e de todos os partidos, inclusive de mim, inclusive do meu partido. Então, algo claro, ou nós mudamos a forma de se fazer política, ou o povo vai voltar às ruas para fazer uma verdadeira revolução. Mudou muito a forma da gestão pública no nosso país. Lei de responsabilidade fiscal, empenho, ordem de pagamento eletrônico, fiscalização do TCE e diversos outros mecanismos de acompanhamento e fiscalização. Mas a forma de se fazer política não mudou. Em regra, a forma de se fazer política é quem tem mais dinheiro ou mais poder vence a eleição. E isso está errado, porque isso não dá chance alguma para um cidadão comum. Então, ou nós mudamos a forma de se fazer política no nosso estado, no nosso país, ou infelizmente o povo vai continuar sendo subrepresentado. Daí é que tem que mudar. Alguns pontos são indispensáveis nessa mudança, como, por exemplo, financiamento de campanha. Não é razoável que uma empresa financie um candidato, porque amanhã essa empresa pode cobrar um favor. Porque a empresa está atrás de lucro, não está interessada no bem-estar social. Apenas para dar um exemplo. Então, razoável era que todas as doações se dessem por pessoas físicas. E outra, quem é a pessoa física que vai doar? Eu posso doar com 10% do meu rendimento, eu posso doar com R$2.000. Um exemplo. O Ike Batista, antes de quebrar, poderia doar 100 milhões de reais. Quem influencia mais a eleição, eu ou o Ike Batista? Naturalmente, o Ike Batista. No dia do voto, todo mundo só tem um voto. Então, na contribuição, todo mundo tem que poder contribuir da mesma forma, do mesmo tanto. Então, o que seria razoável? Que a doação máxima fosse de R$500. Quem tivesse mais apoiadores, teria mais financiadores, teria mais campanha. Seria uma forma justamente de limitar os gastos excessivos. Quem precisa fazer uma campanha cara? Quem não tem serviço prestado. Esse que não tem serviço prestado precisa de grandes máquinas de propaganda, esse precisa de grandes gastos de campanha. E é isso que nós temos que combater. Campanha tem que se deixar de ser algo caro para passar a ser algo militante, algo de debate de ideias. Campanha deveria ser papel, deveria ser internet, deveria ser TV e rádio e deveria ser candidato. Sapato, sola de sapato e saliva. Discurso. Nada de carro de som, nada de contratações de pessoal. Então, acho que nós temos que avançar na reforma política nesse sentido. Tem que mudar a forma de se fazer campanha, tem que se mudar os partidos. Nós não podemos ficar com partidos que não representam nem segmentos, nem a sociedade. Nós temos que mudar o processo eleitoral em si, regras de propaganda, nós temos que mudar regras de financiamento, nós temos que mudar o modelo dos representantes e até a composição do judiciário. Então, é uma série profunda de mudanças que acredito que, passo a passo, nós iremos dar um rumo e concluir a reforma política no nosso país. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, qual foi a sua principal alegria e maior decepção? Olha, talvez a maior decepção tenha sido justamente perceber que a gente não consegue mudar a vida das pessoas a partir do mandato legislativo na Assembleia. Que nós discutimos muito, debatemos muito, mas a produção é pequena de algo concreto. Até porque o poder legislativo não é o poder executivo. E aqui as nossas leis, nossa produção legislativa é baixíssima e as leis ainda têm pouquíssima efetividade. Então essa é a maior frustração. Tu chegar aqui com vontade de fazer mundos e fundos e, infelizmente, tu ser barrado pela realidade. Alegrias foram tantas de bons debates, de bons aprendizados, como, por exemplo, ver esta casa assediando o movimento paredista dos policiais militares. Quando os militares resolveram entrar em greve, ainda que por 3, 4, 5 dias, quem eles procuraram?
eles procuraram a Assembleia Legislativa do Maranhão. Quando os professores pensam em fazer uma paralisação, eles procuram a Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, com todos os defeitos que nós temos, e são muitos, mas ainda assim é a casa que o povo procura quando quer fazer uma justa reivindicação. Então, acredito que os momentos que a Assembleia teve lotada de gente lutando, reivindicando, querendo que nós assim o representássemos, foram os momentos mais felizes nessas 2 legislaturas que nós estamos aqui. Saindo da Assembleia, quais são os projetos que o povo do Maranhão vai herdar do deputado Rubens Pereira Júnior? Na verdade, é um mandato desempenhado com muita honestidade, muita integridade, com muita austeridade, sempre fazendo aquilo que eu acredito que é o certo. Como, por exemplo, auxílio moradia. Recebia porque era legal, o povo reclamou, fui fazer uma avaliação, de fato, cheguei à conclusão de que pode até ser legal, mas talvez fosse imoral. Então eu não poderia pregar algo da tribuna e continuar recebendo na prática. Então renunciei ao auxílio moradia, salários extras, todo e qualquer tipo de regalia que um servidor público comum não tem. Então o mandato foi sempre pautado desta forma, com muita honestidade, muita verdade, muita entrega. Eu faço isso aqui porque eu gosto, eu não estou aqui pelo status, pelo poder, nada disso me fascina. De fato, acho que eu posso representar bem o povo do nosso estado, defendendo a causa dos trabalhadores, dos educadores, dos policiais militares, dos agricultores, fazendo aquilo que qualquer pessoa ainda se indigna. Como, por exemplo, é inconcebível que no ano da Copa do Mundo nós tenhamos um corte no orçamento de turismo. No momento que nós temos que divulgar o Maranhão em todo o Brasil e fora do Brasil, haverá um corte na Secretaria de Turismo. Então, todo cidadão fica indignado com isso. Todo cidadão fica indignado com um corte na CAEMA. Se já falta água hoje, imagina com menos recursos. Aí mesmo é que vai faltar mais água na casa dos maranhenses. Então, sempre o que eu tentei fazer aqui na Assembleia foi tentar ser um legítimo representante do povo do nosso estado. Saindo dos gabinetes, do gabinete, melhor dizendo, e também do escritório de advocacia, como se divide o tempo do deputado Rubens Pereira Júnior? Olha, praticamente em tempo integral, fazendo política. A gente viaja bastante o nosso estado, um estado muito grande. Eu tenho a real percepção de que eu sou um deputado estadual, portanto, do estado inteiro. Tem deputado na casa que conhece a Baixada, mas que não conhece a região tocantina, ou que conhece Balsas, mas não conhece o sertão maranhense. Então, eu sempre tive essa percepção de que eu tenho que ser um deputado do estado inteiro. Então, onde quer que seja que as pessoas me chamam para debater a boa política, lá estou eu, independente do cansaço, independente das abdicações pessoais, sempre à disposição de cumprir o mandato. Quando consigo um tempinho, aí eu tenho que curtir um pouco a família, curtir meu filho recém-nascido de apenas 4 meses, curtir os amigos, praticar muita atividade física e fazer aquilo que também me dá prazer, ler bastante, ouvir música, tocar violão, que é ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Nas artes, quais são suas principais preferências? Na música, por exemplo? Eu gosto muito de música brasileira, não importa qual seja ela. Gosto muito de samba, tenho em casa cavaquinho, tenho banjo, tenho meia-lua, tenho violão. Não sou bom em nada disso, mas eu gosto porque sou indispensável para qualquer confraternização que a gente vai fazer. E o objetivo é justamente estar cada vez mais integrado. Então, nem importa tanto o que nós estamos fazendo. Na verdade, o mais importante é poder estar reunindo, estar confraternizando. Então, eu tenho todos esses instrumentos. Agora, na internet, tudo é mais fácil. Baixa a cifra lá e a gente arranha um pouquinho para poder estar brincando. Você falou em atividades físicas, mas pratica regularmente alguma atividade em específica? Olha, eu sou um digno perna de pau. Tive a honra de ser driblado já até pelo Romário, no jogo deputado estadual contra deputado federal, um jogo beneficente que nós fizemos para arrecadar alimentos para o Hospital de Norabelo. Então foi um sonho meu ser driblado pelo Romário, ele que já driblou tantos bons jogadores, eu agora entrei nesse rol dos bons jogadores que o Romário foi driblado. Se tu me driblasse, seria um problema, porque aí seria um jogador ruim me driblando. Mas o Romário era um sonho, desde criança eu sempre tive vontade de jogar no mesmo time que ele. Então eu jogo futebol sempre que posso, jogo tênis sempre que posso, gosto muito de estar praticando todo tipo de atividade física, gosto muito de jogo, jogo dama, dominó, baralho, sinuca. Na verdade, o que eu gosto é estar nessa disputa, estar de preferência, quanto mais popular possível, mais em casa eu vou estar me sentindo. E o momento de paz, de relaxamento? Eu gosto muito de assistir filme, todo tipo de filme, sem distinção, gosto de cinema, gosto de ler bastante. A minha última leitura, por exemplo, foi sobre a passagem da coluna Prestes na região do Alto Itapecuru, inclusive de um livro de uma escritora maranhense, ainda aqui em memória, Dona Graça Saraiva. Então, tu imaginas o que foi a passagem da coluna Prestes na década de 20 e
justamente a repressão que veio após a passagem da coluna. Então, no tempo livre, eu gosto muito de estar lendo, gosto muito de estar ligado na internet, gosto o tempo todo de estar mexendo nas minhas mídias sociais. Sou eu que alimento Twitter, Facebook, Instagram. Então, é uma forma, inclusive, de estar mais contato. Então, uma vida normal como qualquer outra pessoa. Tirando o parlamentar um pouco de lado, o que é que Rubens Pereira Júnior tem de esperança para o Maranhão hoje? Olha, eu conheço bem o Maranhão e a esperança que eu tenho é que nós vamos vencer as nossas contradições. E quais são as nossas contradições? De viver num estado muito rico, abençoado por Deus, onde nós temos rios perenes, onde nós temos o segundo maior porto em profundidade do mundo, onde nós temos o segundo maior litoral do Brasil, onde nós temos solo fértil, o que se planta aqui se colhe. Nós temos chuva na quantidade certa, nós temos um povo muito trabalhador, muito honesto, muito caloroso, muito receptivo. E apesar de tudo isso, o quadro que nós percebemos é de muita injustiça. Falta água na casa das pessoas, até hoje doente é carregado em rede, o caos da segurança está instalado, se matam bandidos, se matam policiais. Na educação, das 10 piores escolas do Brasil, 5 são no Maranhão. Das 10 melhores escolas do Brasil, nenhuma é no nosso estado. Então essas contradições é que eu hei de ver superadas e eu pessoalmente não medirei esforço para combater todas essas contradições, de ter um estado rico e com um povo pobre. Então assim, é uma questão de determinação pessoal superar essas contradições e ver o Maranhão um estado pujante, como tantos outros estados já fizeram. Antigamente, o fluxo de imigração, as pessoas vinham do interior do Nordeste, fugindo da seca, para o Maranhão. Quantas e quantas cidades do interior do estado nós não temos uma onda de alagoanos, pernambucanos, cearenses, paraibanos, piauienses? Hoje acontece o inverso. Hoje o maranhense está tendo que ir embora para procurar outra oportunidade de trabalho e estudo fora do nosso estado. E assim está indo para São Paulo, para o Distrito Federal, cortar cana no Mato Grosso, trabalhar em usinas hidrelétricas, trabalho escravo no Pará. Então é essa contradição que nós queremos superar e esse que é o nosso grande desafio. Deputado Rubens Pereira Júnior, obrigado por sua participação no programa Retrato. Eu é que agradeço essa oportunidade da gente tirar um pouco a farda parlamentar e se mostrar ainda mais humano, ainda mais real nessa oportunidade. Tá de parabéns à TV Assembleia pela iniciativa. Muito obrigado. E se você quiser saber um pouco mais sobre o perfil do deputado Rubens Pereira Júnior e dos outros 41 deputados estaduais, basta ficar sintonizado na TV Assembleia, no canal 51.2 digital ou no canal 17 pela TVN. Também pode acessar o portal da Assembleia na internet, onde vai poder saber dos contatos pessoais do deputado, seus projetos e suas iniciativas. Para você, até a próxima com o quadro Retrato aqui na TV Assembleia.